Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB. E hoje nós iremos continuar a nossa jornada, finalmente, depois de quase não, foram 4 vídeos falando só sobre a interpretação, a dialética, etc. e a metodologia do direito. Foi coisa pra cacete. E hoje nós iremos falar sobre outra coisa que também vai demorar um pouquinho, que é a questão da estrutura da norma. Mas primeiro, antes de tudo, a gente vai fazer uma revisão sobre todo o conteúdo que foi passado. Então, sem mais delongas, vamos nessa. Esses daqui são todos os assuntos que a gente vai ter que ver ainda. Nós primeiro vamos começar sobre a junção de todo o conteúdo. Aqui a gente vai juntar todas as ideias que foram estudadas anteriormente, tá ok? Então vamos começar com as ideias principais sobre ética e moral que foram faladas anteriormente. Então, segundo o livro de Introdução ao Direito de Miguel Reale, o mundo gera cultura. E essa cultura gera comportamentos e com valores e ideias. Valores ideais e ideias. Então aqui a gente vê que a cultura ela pode traçar comportamentos, mas também existem valores individuais, que são valores do indivíduo. Tá ok? Também vimos que a ética jurídica resguarda valores éticos principais, que é de onde surge a norma. Então a norma não é nada mais do que valores éticos que são considerados principais para aquele Estado. E essa é a ideia principal sobre a ideia de ética jurídica. Então ele divide bem a questão da moral, a questão da ética e a questão da ética jurídica, que a ética jurídica é totalmente diferente da ética no sentido amplo. Ok, então a ética jurídica ela é feita do juízo de realidade e de valor. Então existem duas coisas, existe o juízo de realidade e o juízo de valor. E é esse juízo de realidade que traz a organização e o equilíbrio entre interesses. Já falei anteriormente, mano, eu acho que se você assiste o meu canal desde o início, você vai ver que eu já martelei que as pessoas têm interesses. Não seja ingênuo e burro de não conseguir ver que todas as pessoas têm interesse em alguma coisa. Vamos lembrar do que Hannibal Lecter ele disse no filme dele lá, O Silêncio dos Inocentes. O que as pessoas fazem? Elas cobiçam algo. Você entendendo o que ela cobiça, você entende o que ela pensa, porque as pessoas têm interesses. Deixe de ser idiota, burro e comece a perceber que as pessoas têm interesses. Não importa, pode ser aquele cara que você acha o mais santinho, é o mais santinho de todo, dê poder para ele. Simplesmente isso, dê poder para ele. Aí você vai ver como essa pessoa se comporta com a ilusão de ter poder. Tem muita gente que a gente vê quietinho, tal, parece um anjinho, mas depois que tem algum poder, aí mostra as garrinhas. Aí não pode ver um poderzinho, por exemplo, rede social. Vira moderador, já se acha, agora sim, virei moderador. Ou então eu virei administrador, já virei o foda aqui. Pura ilusão. É um comportamento de ilusão que as pessoas têm, a ilusão de poder. E isso vem dos interesses. As pessoas mudam os interesses mais rápido que uma angina pagando pau para Balzac. Então os interesses humanos eles mudam, eles convergem, divergem, porque o ser humano ele é totalmente desorganizado e desequilibrado também. Então a ideia principal do juízo de realidade e valor é buscar organização e equilíbrio entre os interesses. Aí aqui a gente vê a classificação que a gente já viu sobre as normas jurídicas, o que uma norma jurídica tem de diferente das outras normas, que é a coerção, a heteronomia, a bilateralidade e a atributividade. Aí a gente já fez um link espetacular sobre várias aulas que a gente já teve sobre direito. Isso aqui são várias aulas, então você está vendo que da ética jurídica vem a relação de juízo de valor, que vem a relação de equilíbrio entre os interesses, que forma a síntese da norma, que ela, por ser o que é, ela tem que ter coerção, heteronomia, bilateralidade e atributividade. Então a gente vê que começa de uma ética jurídica, uma formação de ética jurídica. Então vamos continuar. Agora a gente vai falar sobre o mundo da cultura. A gente vai adentrar mais um pouquinho. Então a gente vê que a ética jurídica ela coexiste com a moral e os costumes e comportamentos.
O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a ética jurídica, ela não está isolada. Ela conversa, ela coexiste. Isso de coexistir significa que existe também em paralelo com a moral, os costumes e a ética como no geral, a ética lato sensu. A ética jurídica é um tipo especial, vamos dizer assim, de ética. E muito dessas influências, elas podem ser influenciadas também, como elas podem fazer a influência. Então a lei ela pode influenciar comportamentos, como pode também ser influenciada pela moral, pelos costumes e os preceitos éticos lato sensu, podem influenciar a lei, como pode ela ser uma fonte de influência. Então isso aqui é muito importante, porque uma lei ela pode gerar comportamentos, tanto também que comportamentos podem gerar novas leis. Isso aí a gente vê direto. E agora vamos para a ética, que resguarda os valores éticos principais que geram as normas. Aqui a gente vai adentrar um pouquinho sobre a questão do fato social. Então vamos lá. Isso aqui é um resumo sobre a tridimensionalidade do direito que a gente falou. As normas jurídicas ligam-se aos ordenamentos e à ciência jurídica e à filosofia jurídica. Isso aqui é coisa de primeira aula. A primeira aula de introdução ao direito, a primeira e a segunda, se eu não me engano, falavam exatamente sobre qual é o papel da ciência do direito e qual é o papel da filosofia do direito e qual é o papel do ordenamento jurídico e como é que isso liga-se, porque para surgir ordenamentos, ciência jurídica e filosofia, precisa existir normas jurídicas que tenham validade. Então a validade da norma jurídica ela é muitas vezes questionada pela filosofia do direito. Agora a questão da aplicação, muitas vezes ela é feita com a ciência do direito. E o ordenamento, ele é o ordenamento jurídico, como a gente vê. É a parte palpável, vamos dizer assim, do direito. Os ordenamentos são imbuídos dessas normas e encontram-se com o fato social. Aqui a gente fala sobre a aplicabilidade. O fato social é valorado pelo ordenamento. Isso aqui também é outro ponto, porque o ordenamento ele prescreve atitudes e comportamentos lá. Isso aqui é coisa de primeira aula e eu não vou me estender a isso, porque eu acho que vocês já devam ter conhecido essa questão de como o ordenamento ele valora o comportamento e quais são os comportamentos que ele quer. Os valores da ética jurídica se encontram com os valores do fato, porque existem os valores guardados dentro do ordenamento jurídico e existem os valores que ocorrem cotidianamente do fato, que é o fato. Quando a gente fala do fato, é aquilo que ocorreu. A norma ela é sempre anterior ao fato, os valores do fato, tá ok? Isso é uma coisa que está até dentro do nosso ordenamento jurídico, que se for, aquilo que impede que existam tribunais de exceção. Via de regra, eu estou dizendo, tá? Quando eu digo via de regra, é porque era para ser. Caso não se correspondam, ocorre a correção dessa não adequação, que é a sanção. Então, se os valores protegidos pela ética jurídica são quebrados e os valores de fato não batem, ocorre a sanção, como a gente já falou sobre a sanção jurídica anteriormente. Então, aqui a gente vê que tudo está, via de regra, equilibrado. É um sistema de forma equilibrada e espero ter dado uma refrescada na memória de vocês de como Miguel Reale ele construiu esse livro de lições preliminares de direito para que eles se juntem para estruturar a norma. Então nós vemos que a norma, só para fechar aqui, em resumo, a norma ela vem de uma ética jurídica. Então existe uma ética jurídica que é a base fundamental. E toda essa ética jurídica, ela vai criar uma norma ou várias normas, que a ideia seria criar várias normas, e essas normas precisam ser validadas. E para elas serem validadas, elas precisam conversar com a ciência do direito, com os ordenamentos e com a filosofia do direito. Então não é algo tão fácil assim de ser posto em prática, vamos dizer assim. Porque aqui existem vários questionamentos. Existem vários pensamentos e várias reflexões do que vale, qual é a validade da norma, o porquê que eu preciso seguir uma norma, o que faz ela ser válida ou não. Esses são fundamentos principais também da filosofia do direito, mas também conversa com, como eu disse, com a ciência do direito também.
E eu acho que por hoje é só. Eu já falei muita coisa aqui, só um resumão do que foi dito anteriormente. E na próxima aula a gente vai falar sobre a problemática de Kelsey, tá ok? Então por hoje é só e até a próxima, galera. Valeu!